Olá, boa noite amigos, boa noite irmãos, sejam bem-vindos nesta noite gostosa, chuvosa, mas está muito bom porque afinal estamos mais uma vez aqui recebendo os amigos e ficando juntos nessa sala virtual, onde podemos refletir um pouco sobre os ensinamentos de Joana e que todos nós possamos estar bem, ter passado uma semana bem tranquila. Leninha, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la, como é um prazer receber todos aqueles que aqui vêm participar conosco nesta comemoração de ensinamento, aonde nós podemos aprender sempre, refletir juntos. Mais uma noite, mais um capítulo, mais um ensinamento. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo, boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para mais um aprendizado. E hoje nós separamos para iniciarmos a nossa noite um pequenino parágrafo da Receitas de Paz, também de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, só para nós nos harmonizar um pouquinho neste ambiente. Então está assim, é a quinta lição, também coincide com a de hoje, porque, como eu digo, eu sempre vou abrindo ao acaso, mas desta vez eu não abri ao acaso, eu abri, já tinha a lição, a frase da semana passada, e aí eu peguei a seguinte, que eu acho que cabe bem para nós nesta noite. Aliás, todas cabem muito bem, de acordo com a nossa sintonia, o nosso entendimento. Então, vamos lá. O ritmo do tempo é inalterável, razão porque os acontecimentos sucedem naturalmente dentro de espaços que não podem ser modificados. À instância da precipitação, o homem ouve e vê mediante ótica deformada, que mais o perturba, desde que, obnubilitando-se-lhe o discernimento, ou seja, confundindo, não é? Precipita-o em despenhadeiro do infortúnio. Então, é mais um ensinamento onde nós queremos mudar o tempo, e como Joana diz aqui, o tempo acontece dentro do espaço, no momento correto, o tempo inalterável e não podem ser modificados. Quando a gente fala em tempo, é um tema muito complexo, porque cadê o tempo? Onde está o tempo? O tempo já passou. Eu falei há pouco, o tempo já foi. O tempo que nós estamos aqui, daqui um segundo, milésimo, já não está mais aqui. Então, o tempo é um assunto para horas e horas, e cada um dar a sua opinião diante daquilo que realmente consegue compreender, ou pelo menos que pensa a forma correta, que é o tempo. Mas então hoje nós vamos iniciar a nossa leitura deste livro, Fonte de Luz, de Divaldo Pereira Franco, psicografia ditada pelo Espírito Joana de Ângeles. É o capítulo número 5, Aflições Reais. Então, vamos começar. Muitas pessoas
que transitam distraídas no corpo em pleno sono espiritual, postergam o encontro com a fé religiosa, lúcida e racional, justificando a necessidade de continuarem gozando as concessões agradáveis do mundo físico. A vida parece-lhes um palco onde se teatralizam as emoções sob o acelerar das paixões prazerosas. Para o seu maravilhado, porque aqui está aturdido, a gente vai mudando um pouco a fala de Joana. Então, para o seu maravilhado discernimento, despertar para as responsabilidades do espírito é como caminhar sobre espinhos e permanecer com os olhos pejados de lágrimas. Então, muitos de nós, deixa eu dar boa noite para o Ari, boa noite, Ari, seja bem-vindo. Então, muitos de nós vivemos, como ela diz aqui, em pleno sono espiritual. Estamos adormecidos da nossa fé religiosa, da nossa necessidade de estarmos ligados com a espiritualidade. Nós sempre vivemos, quando mais jovens, nós nos preocupamos muito com a nossa vida, com o que temos que fazer, o que é que o futuro nos espera, o que esperamos do futuro, e nós vamos deixando para trás, como ela diz aqui, nós ficamos distraídos no sono espiritual, ou seja, nós dormimos, estamos deixando para trás toda essa necessidade de termos uma fé religiosa. Às vezes ficamos até uma certa idade, não é? Nas escolas, com os amiguinhos, mas depois a gente vai crescendo, vai deixando para trás. Então, nós vamos caminhando, transitando distraídos pela nossa caminhada. E aí, nós acreditamos que a nossa responsabilidade como espírito é como caminhar em espinhos, como ela diz aqui. E então nós continuamos sempre, permanecemos sempre de olhos fechados. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. É bonito ver aqui vocês, um chamando o outro de querida irmã, amiga e irmã. Deus te abençoe. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. É muito emocionante, na verdade. Muito bom. Eu não sei se vocês já se conhecem ou se vocês só têm essa amizade daqui, das lives, né? Mas é muito bonito, isso é muito bonito. Emociona, é emocionante. Jucimara, boa noite. Seja bem-vinda. Então, vou ler mais um trechinho aqui. Então, nós que vivemos, como ela diz aqui, adormecidos no sono espiritual, acreditam ou fazem crer que os religiosos são pessoas tristes e pessimistas, que somente convivem com a dor, com a morte e sob o constante medo das penalidades cruéis, quando desagregadas, aplicadas pela divindade. Se fosse no passado, e quiçá teriam alguma razão, considerando-se os postulados farisaicos, os hipócritas, vigentes em algumas religiões punitivas e castradoras de ideais da beleza do progresso da cultura em geral. Não obstante, mesmo com essas propostas lamentáveis, advertiam quanto à imortalidade e à vida futura,
desfraldando uma bandeira de esperança movida pelo vento generoso do amor. Então, muitos de nós que ainda nos encontramos nesse sono espiritual, se nós acreditávamos no passado que realmente os religiosos são tristes, pessimistas, convivem muito com a dor, com a morte e constante medo das penalidades cruéis. Aí a gente vê aqueles que dizem: isso é pecado. Então ele teme que ele seja castigado. E na verdade, não é bem isso que acontece. Aí, como ele diz aqui, o passado, no passado, sim, no passado havia essa possibilidade. Mas hoje é tão diferente. Hoje é de uma outra forma. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Hoje eu não mandei aviãozinhos. Vitória, boa noite. Meu filho, Plínio, seja bem-vindo. Jucimara, eu acho que eu já te dei boa noite. Seja bem-vinda novamente. E aí vamos nós. Então, vamos falando. Então, acreditava-se isso antes, como ela diz aqui. No passado, não é? Acreditávamos que todos aqueles que viviam dentro da doutrina eram fechados, eram pessoas que sofriam, eram pessoas que até hoje muitos deles pensam que quem é apostolado, quem é aquele que vive na doutrina, aquele que se dá ao grandioso evento que é de estar ligado sempre com a espiritualidade, e também os católicos, os evangélicos, não há sofrimento, não há sofrimento. Eu convivi muito com freiras no hospital e realmente elas eram pessoas alegres, tinham normas para serem seguidas, isso não tenha dúvida, mas todos nós temos. Existem sim, sempre dentro de uma família, de uma crença religiosa, como é aqui, de uma profissão, existem normas que nós precisamos seguir. Então, aqui quando ela diz que se fosse no passado, sim, sabemos que existiam aquelas freiras que se trancavam, né, dentro das suas clausuras e que elas não podiam conviver com outras pessoas. Isso já mudou. As carmelitas, não é? Mas mesmo assim, tem-se os momentos de alegria, de felicidade, cada um dentro daquilo que lhe é possível, porque se eu estou contente e feliz com aquilo que eu faço, o outro pode não se sentir assim. Então, cada um dentro, como costumamos brincar, cada um dentro do seu quadrado, não é? E mesmo aqui, como ela diz, mesmo naquela época, já se falavam sobre a imortalidade e falavam-se sobre a vida futura. Então, esse passado que nós pensamos que eram assim as penalidades cruéis, hoje nós sabemos que já não existe mais. Tanto que pessoas se martirizavam com situações tão delicadas, porque tinham medo de serem castigados. E quando a gente era criança, a gente ouvia muitos as mães, as avós falarem: não faça isso que Deus te castiga, porque elas também foram criadas em uma posição, em uma religião talvez punitiva e castradora, que a gente não sabe como é que acontece. Então,
seguindo aqui o que ela diz, que com o advento do Espiritismo, alterou-se a visão da realidade espiritual e o pensamento de Jesus passou a caracterizar-se pelo otimismo e pela excelência de conteúdo renovador, conforme ele o exteriorizava no seu tempo. Sim, o meu reloginho aqui está dodói. Eu começo a falar, ele acredita que eu estou querendo saber e ele sai fora do horário. Mas então, meus irmãos, olha só essa frase. O nosso Consolador prometido, que é o advento do Espiritismo, foi alterando a visão desta realidade espiritual. E Jesus também passou para nós, através da sua exteriorização, a maneira que ele agia, a maneira que ele fazia, ele foi colocando que é diferente a vida. A vida não é como aquelas pessoas que acreditavam, como ela disse agora, aqui no início, que viviam distraídas no corpo, vivendo o sono espiritual. Agora nós já despertamos, nós já estamos mais alertas quanto a este pensamento que Jesus passou para todos nós e que vai nos mostrar o otimismo pela vida futura. Nós temos que ter a certeza dessa vida futura e da imortalidade da alma, como ela acabou de citar aqui. E aí, continuando esta frase, ela diz assim, que o compromisso com o Espírito está inserido no próprio ser, em nós, que não pode dissociar a estrutura profunda que é constituído da névoa densa que o reveste. A névoa que reveste a cada um de nós. E por mais se distraia a criatura, um momento chega em que se surpreende com a ocorrência de fatos inevitáveis que lhe ferem a atenção e que impõem alteração de conduta pelo sofrimento. Nesse momento, surge a necessidade da fé religiosa como âncora de segurança, sem o qual as aflições se tornam severas e insuportáveis. Como nós dizemos, sabemos que também não é bem assim o tempo todo, mas se você não é acordado pela dor, você vai procurar pelo amor. Luciene, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós precisamos refletir muito sobre este ensinamento, porque a gente diz, a doutrina espírita é assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Eu fico cá a pensar, será que todos vão atrás da doutrina, vão procurar um pouco mais de ensinamento somente por causa da dor? Esse pensamento é meu. Porque eu sigo pela minha ideia, claro, óbvio, pela minha vida. Eu não fui atrás da doutrina por conta da dor. Eu segui os meus familiares. Então, eu tinha desejo de conhecer a doutrina, porque o que o catolicismo dizia, que a gente na época era obrigada a assistir aula de religião, e neste momento, aquilo que era dito não me satisfazia, não me preenchia. E aí eu fui procurar. Então a gente vê que também, às vezes, nós vamos nos desgarrando, nós somos aquela ovelha desgarrada, que a gente vai perdendo um pouco do ânimo para com
continuar naquela crença, naquelas regras, não é? São regras, são rituais, e que para nós não queria dizer nada. Então, muitos de nós, eu acredito até, que vão procurar, por conta do amor, vão procurar um pouco da fé religiosa, aonde consegue entender um pouco mais sobre esta fé raciocinada, aquela fé que a doutrina espírita nos dá, que ela não é aquela crença que nós acreditamos porque o outro falou. Então não é assim que funciona. Ela é uma fé raciocinada, nós vamos olhar, nós vamos ver, nós vamos correr atrás e então nós vamos procurar, sim, aonde nós conseguimos o conforto. Então, Leninha, você entrou pela dor, né? Mas também é a dor, claro, desencarne da sua filha. Aliás, é uma dor muito, muito forte, mas de alguma forma é aquela ovelha que vai se desgarrando muitas vezes por outros motivos. Mas se você não tivesse fé, você não teria procurado, dentro de uma fé raciocinada, algo que pudesse te dizer: olha, a alma termina aqui, ela passa a ser chamada de espírito, e o espírito é imortal. Então é isso que nos dá fé no futuro, porque nós sabemos que um dia, quiçá quando, nós vamos nos reencontrar. É claro que alguns já terão reencarnados, mas mesmo assim, nós sabemos que no momento do sono, quando nós estamos descansando o nosso corpo físico, o nosso espírito se encontram. Às vezes a gente acorda com uma leve sensação, a gente não tem muita certeza porque não é permitido que assim aconteça. E então nós vamos tendo esse suporte para acreditar na vida futura. Então essa dor só vai passando, vai amenizando e vai nos dando saudade. E esta saudade é neste momento que nós temos que nos agarrar na prece. Porque onde quer que esteja o espírito que está na erraticidade, ele precisa da prece. Então, choramos às vezes, sentimos sim falta da presença física, mas o mais importante é a prece. Porque a prece desperta o espírito para que ele possa ser auxiliado. E se ele deseja esse auxílio, ele será atendido. Então é muito confortante, é maravilhoso, é maravilhosa essa doutrina. Então tem mais uma frase aqui que cabe bem neste contexto em que ela falou aqui. Ninguém há que permaneça incessantemente no sono da consciência, sem que surjam os momentos de despertar. Então cada um de nós tem o seu momento. Cada um de nós sente necessidade de acordar, de despertar, porque a gente ouve relatos de pessoas que dizem: nossa, quanto tempo eu perdi! E quando começa a conhecer a doutrina, que é dela que eu tenho que dizer, porque eu não posso falar de outra, não posso porque eu não conheço, né? Nós vamos vendo que as pessoas dizem: agora eu quero ler todos os livros, agora eu quero conhecer a doutrina de ponta a ponta. Mas não é bem assim que funciona, porque por mais que leiamos, por mais que estudemos, por mais que fiquemos curiosos assistindo palestras e tudo mais, a gente ainda está muito longe de conhecer
realmente a doutrina. Da forma que ela é, da forma que nós vamos compreender um dia. Porque tem muitas coisas, como diz os Espíritos, para nós, nos livros que nós lemos, no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, algumas perguntas que Kardec fez, e a resposta dos Espíritos, verdade, vocês ainda não é permitido saber, porque a gente não vai compreender, e não existem palavras que possam ser colocadas em uma frase que a gente consiga acessar no nosso conhecimento. Então, nós vamos aprendendo aos poucos. E esta certeza da vida futura vai nos dando aquela segurança de que a vida não termina aqui, que o espírito continua, que vamos ter outras encarnações, que vamos ter a oportunidade de crescer. Porque certamente este conhecimento nós levaremos conosco, porque tudo que aprendemos e tudo aquilo que fizermos de bom, levamos conosco. Então, continuando aqui mais um pouquinho, ela fala que ninguém há que se permaneça incessantemente no sono da consciência e existe um momento certo para despertar. E continuando, ela diz, não raro, nesta ocasião, foge-se para mecanismos depressivos ou alucinados, pela teimosia, pela relutância em submeter-se aos impositivos transformadores que a vida enseja. O receio, que permanece como decorrência da vinculação com a fé que propicia aflições, tem algum fundamento, se for considerado que o encontro com a realidade, esmagando ou diluindo a ilusão, sempre produz dores. No entanto, as alegrias derivadas dos sentidos são muito breves. Como faíscas elétricas, enquanto que aquelas decorrentes dos hábitos saudáveis e das ações enobrecidas têm sabor de perenidade. As aflições reais não são as que derivam das alegrias que se esfumaçam ante a claridade dominadora da realidade, mas aquelas outras que decorrem do tempo perdido, da má administração das horas, dos abusos de toda a natureza, dos compromissos perversos assumidos. Então, o próprio Cristo já nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, mudar um pouco a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Porque as aflições são sofrimentos e dor, não é? São frutos da nossa própria imperfeição. Nós temos como consequência das nossas aflições escolhas erradas, escolhas equivocadas. Durante toda a nossa trajetória, vamos falar desta encarnação e também da outra que já passou, das outras que já passaram, e que muitas vezes estamos passando por aflições hoje em consequência daquilo que fizemos no passado. Então, nós temos paixões descontroladas, nós temos ciúme, nós temos inveja, violência. Então, as aflições de nossa existência é um sentimento de agonia. Nós temos desassossego por aquilo que muitas vezes nós nem sabemos se vai acontecer.
então nós sofremos, as aflições que nós sentimos, é aquela preocupação daquilo que vai acontecer ou que talvez não vá acontecer e que nós não podemos mudar porque não está não é a nossa alçada, não cabe a nós mudarmos. Então nós ficamos preocupados com aquilo que poderá acontecer, sofremos por isso, ficamos aflitos o tempo todo por coisas que não há necessidade. Então a aflição é aquela expectativa de algo que poderá ou não acontecer e que poderá até ser uma reação traumática para nós. Mas se está em nós aquela dificuldade para poder mudar, ou aquela impossibilidade de mudar, aquela falta de competência muitas vezes, porque se nós pensamos em mudar alguma coisa e esta situação não depende de nós, vamos citar alguns exemplos? Olá, boa noite, mensagem de luz, boa noite, mensagem de paz e luz. Seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui nesta noite conosco, nessa sala virtual e como tantos outros que aqui estão conosco. E aqueles que forem passar por aqui também, que sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos citar alguns exemplos. Eu fico tensa porque meu filho está na rua. E eu não sei o que ele está fazendo, nem que hora ele vai voltar, mas eu não tenho condição de mudar o que vai acontecer lá. Porque nós temos que dar o alicerce. E precisa existir uma raiz bem profunda nos ensinamentos, na educação e na conscientização daquilo que se deve fazer ou não. E cada um é responsável por aquilo que faz, por isso planta e por isso colhe. Aí, de repente, existe um diagnóstico. Não tem como mudar. Eu posso sim tentar me melhorar. Eu tenho que ter resignação, aceitando aquilo que vai me acontecer, mas eu não posso cruzar os braços e dizer: Deus quer assim, assim será. Não é bem por aí. Nós temos sim que tentar mudar. Vamos nos tratar, vamos ter otimismo, vamos mudar a maneira de ser, porque nós sabemos que as nossas doenças, as nossas dores e as nossas aflições são um despertar para que a gente possa procurar a causa daquilo que está acontecendo, que é o efeito. Então, se existe condição de mudarmos, mas às vezes já não há mais como fazer, nós já adquirimos, então nós vamos amenizar um pouco aquilo que iria acontecer conosco. Porque a cobrança da nossa divindade, cobrança entre aspas, porque a cobrança é feita por nós mesmos, pela nossa consciência. Mas quando a justiça divina resolve nos procurar, se ela nos encontra trabalhando no bem, trabalhando na caridade, trabalhando no amor ao próximo, ela vai aliviando este pagamento. Porque nós nascemos com aquela caixinha. Aquela caixinha vem cheinha daquilo que nós temos que fazer. E nós precisamos fazer para poder ressarcir essas dívidas que nós trazemos conosco. Aí nós começamos a trabalhar no bem, começamos a trabalhar na caridade, no amor ao próximo, mudamos um pouco a nossa maneira de agir, de ser, de pensar. Então nós seremos, como ela diz aqui, nós precisamos, não é, ter uma administração melhor na nossa vida, na nossa consciência, na nossa atuação, enfim.
deixarmos de fazer algumas coisas. Perfeito nós ainda não somos. Provavelmente nesta encarnação nós não vamos conseguir chegar, isso é certeza, à perfeição. Mas nós podemos ir melhorando a cada um de nós, a cada encarnação. Então, a cada dia, nós temos que nos esforçarmos para ser melhores. E aí nós vamos conseguindo sanar um pouquinho daquelas dívidas que estão dentro daquela caixinha. Elas serão amenizadas. Se o pacote que está na caixinha for grande, ele vai diminuindo um pouquinho de tamanho. E é esta a nossa obrigação, praticamente, de ressarcir. Então, nós temos que acordar, que despertar deste sono espiritual, como diz Joana aqui, porque ela diz que existe sempre aquele momento de despertar, e isso nós sabemos. Então, seguindo mais um pouquinho, as aflições reais não são, não, essa aqui eu já li, mas eu vou continuar. As aflições reais não são as que derivam das alegrias que se esfumam ante a claridade dominadora da realidade, mas aquelas outras que decorrem do tempo perdido e da nossa má administração, das horas, dos abusos e de toda a natureza desses compromissos perversos assumidos. Oi, Martiele, boa noite, seja bem-vinda. E aí, ela ainda diz, o encontro repentino com a luz enceguece momentaneamente. A chegada do som, após longo silêncio, aturde. O alimento ingerido depois de demorado jejum pesa no estômago. Todo o bem que chega inesperadamente perturba aquele que se detém nas viciações do mal a que se acostumou. Sim, sairmos daquele lugar onde estamos habituados não é tão fácil, porque nós nos acomodamos. E aí nós vamos tentando mudar um pouco, é aquele trabalho diário, é aquela mudança que temos que fazer com muito carinho, com muita atenção para que a gente possa ir mudando. Então, como ela disse aqui, quando você está acostumado no mal, fica difícil de você passar a fazer o bem, porque é uma situação muito, muito rápida, então tem que ser uma coisa trabalhada no dia a dia, na nossa existência. E quando você está com o estômago vazio, como ela diz aqui, aí você se alimenta com um alimento muito rápido, ingerido muito, depois de um jejum muito longo, sim, ele vai pesar. E o som, quando você está naquele silêncio, de repente aparece aquele som, aturde você, com toda certeza. E a luz nos deixa cego momentaneamente. E aqui, o que ela quer dizer? Que de repente, essa luz que vem iluminar o nosso caminho, ela nos deixa cegos, porque a gente às vezes não consegue entender tudo aquilo que nos chega de bom para que a gente possa receber a luz em nossa caminhada. Então é como acontece aqui, que ela conta logo em seguida que o obsesso de Gadara, quando viu o mestre, reclamou desesperado. E ele diz, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Então este nosso irmão, ele estava preso em toda aquela sua maldade, porque ele estava obsediado. E ele vivia, ele estava acorrentado, ele havia rompido todas essas correntes e havia se colocado em uma espécie de uma gruta. E lá ele ficava atormentando a própria consciência pesada, entre aspas, da crueldade que ele mesmo havia cometido.
Então, a Joana nos diz aqui que a presença da luz rasgava-lhe as trevas íntimas e fazia-o sofrer, a atormentar-se com a consciência de culpa sobrecarregada de crueldade e dureza. Interiorizado no mal que praticava, não podia esperar que o suave rabi lhe alterasse o comportamento com a simples presença. A luz faz com que nós nos sintamos muitas vezes atormentado pela nossa consciência. Quantas e quantas vezes nós vemos uma situação triste e de repente chega aqui, como ela cita, o Cristo, aquela figura iluminada, e ela vem nos contar, vem nos narrar, ou vem nos colocar numa situação tão pura que nós ficamos atormentados na nossa própria consciência, porque aquilo nos pesa. Como nós dizemos, como eu poderia fazer aquilo que eu fiz? Como eu tive consciência para fazer? Então, nós vamos percebendo aqui que a maldade que muitas vezes existe em nós, quando nos aproximamos de uma luz, que é aquela luz que vai, como ela diz aqui, rasgar as trevas íntimas da nossa própria consciência, aí nós vamos dizer, o que eu fiz? Aí nós dizemos, nós rogamos, não me atormentes, porque a nossa consciência, ou hoje ou amanhã, ela irá nos acusar. Como nós sempre dizemos, a consciência é o espelho da alma. Nela, nós podemos ver exatamente aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer e aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Neste momento em que nós caímos nesta situação da nossa própria consciência, é muito complicado, porque às vezes nós temos tempo de mudar, mas muitas vezes o mal já foi feito e nós não temos mais como mudar aquela situação, mas podemos mudar sim a partir daí. Porque a consciência vai nos acusando, ela vai nos acusando e chega um momento em que nós não suportamos aquela situação e nós muitas vezes fugimos daquela oportunidade para poder mudarmos. Como diz aqui anteriormente, nós ficamos numa situação onde aquela luz nos deixa cego, onde aquele som não pode mais penetrar nos nossos ouvidos, onde nós não conseguimos mais ingerir aquela situação que nós passamos, fizemos ou fomos coniventes também. Por que não? E aí a nossa consciência vai nos deixando de uma forma muito má. Então é o momento de mudar. Por isso ela diz: o bem assombra o mal, qual ocorre com a labareda que aquece e também queima. São duas situações. O fogo, ele aquece, mas ele também queima. Então, este é o bem que vai assombrando o mal a seu tempo. E é inevitável, portanto, o grande enfrentamento que os frívolos e distraídos tentam adiar. Esse reagir, esse recriminar, já significam a vulnerabilidade do ser à presença da fé libertadora, vencendo-lhe a rebeldia sistemática. Desse modo, as aflições de pequena monta, quando não consideradas, abrem espaço para a instalação dos reais e profundas,
que decorrem do mau direcionamento dos passos humanos, quando poderiam voltar-se para o rumo da ascensão espiritual. Então, como ela diz aqui, muitas vezes nós vivemos distraídos, não queremos enfrentar esta situação, reagimos, discriminamos, e então nós ficamos em uma situação onde nós não abrimos espaço para colocar em nós essas realidades que decorrem do mau direcionamento dos nossos passos. Nós não podemos acordar para voltar para o rumo da ascensão, por teimosia, porque nós também não acreditamos que isso possa acontecer conosco. Por isso, no início ela diz: muitas pessoas que transitam distraídas no corpo em pleno sono espiritual postergam o encontro com a fé religiosa, lúcida e racional, justificando a necessidade de continuarem gozando as concessões agradáveis do mundo físico. Para o mundo físico, é muito mais agradável para aquele que está no sono espiritual, aquele que está adormecido, é muito mais importante que ele continue daquela forma, porque lá a porta é muito aberta, é uma porta larga. E nesta porta larga nós podemos ir entrando e fazendo tudo aquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós. Porém, quando chega o momento de nós acordarmos, de nós despertarmos, nós precisamos aceitar, mas muitos de nós ainda não aceitamos. Continuamos dormindo, continuamos no sono, e aí nós não conseguimos acordar, despertar, porque nós acreditamos que tudo isso, como ela disse aqui dentro desse texto, que muitos acreditam que é muito sofrimento, que para aquele que tem a fé, aquela fé raciocinada, tem muita dor, tem muito sofrimento, e é uma pessoa em que é muito tolhido dos seus ideais. E não é assim que acontece, absolutamente. Como eu disse, que eu convivi, né, com as freiras, elas tinham sim os seus momentos em que elas eram os rituais que a própria igreja exige. Mas hoje é muito diferente. Hoje a maneira em que se vive, nós estamos muito mais ligados no Cristo. São poucas as pessoas que dormem, que têm o sono espiritual. A maioria está despertando. Perdão. A garganta secou. Não podemos deixar a garganta secar, mas como a gente fala muito, então acontece assim. Então, meus irmãos, esse momento em que nós estamos atravessando agora, esse momento em que nós temos que refletir bastante sobre como anda este nosso planeta, onde vemos situações delicadíssimas, onde vemos coisas que talvez há muito não se via. Tantos irmãos que estão colocando a sua parte animal, né? Porque nós trazemos ainda em nós, mas nós podemos, de alguma forma, ir domando este nosso lado.
aquela situação onde nós poderíamos, ao invés de responder, de brigar, de lutar, de vingar, de levar vantagem, nós poderíamos mudar um pouco. E esses irmãos não estão assim. Eles ainda estão usando aquilo que Moisés disse: olho por olho e dente por dente. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas não é assim mais que acontece. Então o Cristo está faltando em nossos corações. Eu digo em nossos porque nós somos humanos, então está faltando na humanidade. Claro que não é geral, tem as exceções. Claro que nós estamos aqui lutando para nos melhorarmos, mas existem muitos irmãos que ainda precisam da nossa oração, do nosso exemplo, porque nós, através do nosso exemplo, nós vamos conseguindo fazer com que o bem vá aumentando, mas só que nós não podemos mudar os pensamentos, não podemos mudar a atitude dos outros. Apenas vamos fazendo a nossa parte. E isso é muito importante, porque você fazendo a sua parte, você vai conseguir ser um exemplo para que o outro possa se melhorar. Da mesma forma que nós estamos melhorando também como os exemplos dos nossos irmãos. Por que não? Se nós nos colocarmos e começar a perceber e dar valor, né? Valorizar quem foi a própria Joana de Ângeles, o que ela passou. E aí a gente vai percebendo que é através desses exemplos, Paulo de Tarso, Estevão, Emmanuel e o próprio Chico, o próprio Divaldo, pelo que ele passou, por tudo que aconteceu nessa encarnação, né? E quem sabe em outras também. Jerônimo Mendonça, temos esse exemplo de que cada um vai se melhorando, porque Jerônimo dizia que ele sabia porque ele estava daquela forma. Então, provavelmente, ele cumpriu, por tudo que ele passou, aquela caixinha que eu falei agora há pouco, ele deve ter diminuído seus pacotinhos de tal forma por tudo aquilo que ele passou. E ele serve de exemplo para todos nós. Então, se sabemos que o espírito é imortal, se nós temos certeza do amparo de Deus, temos certeza do segmento que Jesus dá na nossa encarnação, porque tudo depende de nós. Nós somos os artífices do nosso próprio destino, mas o Cristo nos alerta através de seus mensageiros. E nós somos sempre orientados, sempre orientados. Basta que nós estejamos de coração aberto para poder receber e se ligar nesses ensinamentos. Então, meus irmãos, nós temos que trabalhar para que aquele pacotinho que nós trouxemos, aquela caixinha cheinha de débitos para a gente pagar, a gente possa ir saldando e diminuindo cada pacotinho para que a gente tenha uma reencarnação melhor e, afinal, esta mesma encarnação possa ser muito mais suave, muito mais tranquila e que Jesus fique sempre em nossos corações. Sim, Ari, o livre-arbítrio. Temos sim, exatamente. Por isso temos essa liberdade, só que nós temos que ter a certeza de que nós iremos colher, não é? Porque a cada um será dado conforme as suas obras. Então, nós vamos, neste momento, 8:55, nós vamos colocar aqui na tela o nome de todos aqueles nossos irmãos
que já passaram por aqui, já deixaram, está aqui. Esses nomes continuam. Se alguém quiser colocar o nome de algum ente querido, fique à vontade. E a gente só tem que agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos mais uma vez. E a água, aquele que quiser colocar a água no seu copo, para que possa ser colocado o remédio necessário para cada um, que fique à vontade. Sim, Ari, é a reforma íntima, a nossa transformação moral, com toda certeza. E o nome que estão sendo colocados aqui agora vão para a nossa tela e aí eles permanecerão lá. Então, neste momento, vamos todos fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, colocar a água, elevar o pensamento até Deus, nosso Pai maior, a Jesus, o nosso Mestre, a toda essa espiritualidade que esteve conosco nesta sala virtual, a Bezerra de Menezes, o nosso querido Bezerra de Menezes, que ele possa com a sua equipe, os seus mensageiros, colocar na nossa água o néctar necessário, salutar, para todas as nossas necessidades. Pedimos também, Senhor, que possa ser visitados os nossos irmãos que se encontram nos asilos, que se encontram enfermos nos hospitais, as nossas crianças nos orfanatos e naqueles que porventura também nesta noite não tenham um leito para repousar o seu corpo. Aqueles que também, Senhor, não conhecem o teu amor, que seus corações possam ser tocados para que eles sintam a tua presença. Esses nomes que estão aqui na nossa tela, cada um possa receber também através da nossa vibração, do nosso amor, o envolvimento da espiritualidade maior, para que todos aqueles que estiverem aqui, ou aqueles que porventura algum de nós estejamos direcionando a nossa vibração, a nossa oração até Ele, que eles possam recebê-la. Com todo o amor e carinho, nós dedicamos esses momentos a esses nossos irmãos. E aí pedimos a Deus que nos conceda serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para que possamos modificar aquelas que nós ainda podemos, e sabedoria para perceber a diferença entre elas. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, obrigado a toda a espiritualidade que esteve conosco nesta noite. Obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui presentes, que tenham um final de semana feliz, um final de semana de muita paz e que nós, na próxima semana, possamos nos reunir novamente com esse mesmo objetivo de aprendermos um pouco mais sobre essa nossa doutrina. A semana que vem será dia 21, é feriado, mas estaremos aqui. Será a lição de número 6, servidor. Então, agradecido que estamos neste momento, desejo um beijo, quero dar um beijo no coração de cada um. E aqueles que ainda forem passar também recebam a nossa gratidão. E mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho e por estarem aqui conosco nessa sala virtual. Fiquem em paz com Deus, sigam esta semana tranquilos, sempre nos lembrando, fazer sempre uma prece para que tenhamos uma noite de paz. Fiquem em paz com Deus, com Jesus. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Boa noite a todos.